Queremos nesta noite cumprimentar a todos na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias no livro de São Marcos, capítulo 16, versículo de número 15. Vamos ler a palavra do Senhor para nós iniciarmos este culto de adoração ao nome do Senhor Jesus. Marcos, capítulo 16, versículo 15 diz: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome: expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da sua presença maravilhosa, nós estamos nesta noite. Pai querido, nós viemos aqui para te adorar, para glorificar, para exaltar o nome do Senhor. O Senhor é o Deus que tudo pode. E o Senhor nesta noite, Pai querido, vai entrar com providência na vida de cada um dos teus filhos que estão ouvindo esta live, que estão assistindo, Senhor Jesus, pelas redes sociais. Pai querido, que o Senhor venha abençoar poderosamente, que o Senhor venha curar nesta noite, que o Senhor venha transformar vidas através dos hinos que vão ser cantados, através da sua palavra que vai ser nesta noite, Pai querido, trazida para nós com muita alegria, com muito, Pai querido, poder para transformar vida. No nome de Jesus nós pedimos, e no seu nome, Pai querido, nesta noite nós te glorificamos e exaltamos para a glória do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Amém. Queridos, abra sua harpa no hino de número 75 e vamos louvar o nome do Senhor. Esse hino que diz: em Jesus tens a palma da vitória, a minha alma. Vamos louvar o Senhor. Tentador, não ceda, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de quedas fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar a Deus, é quem deves no corpo exaltar. Não manche teus lábios com uma impura voz. Defende tua alma do vício atroz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Ser manso e benigno, qual morto até na rocha firma até, firma tua fé. Verás e teu dito
é teu ser, te espera a coroa, tu podes vencer. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Glória a Deus. Depois desse hino maravilhoso, nós vamos passar para o pastor César, que estará neste momento trazendo a palavra de Deus para os nossos corações. Vamos fazer mais uma oração neste momento e pastor César estará trazendo a palavra de Deus. Pai santo e justo que estás no céu, queremos te agradecer, Pai querido, por mais esse hino maravilhoso que nós temos cantado e louvado a Ti, Jesus. Pai querido, agora venha falar conosco através da sua palavra. Use o teu servo, pastor César, que uma vez mais vai ser usado para transmitir a sua palavra para os nossos corações. É o pedido que eu faço no nome de Jesus. Amém. Você, meu irmão, que está aí na sua casa, ouça a palavra de Deus com muita reverência e com muita atenção. Pastor César. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos ministrar com base na lição de número 12 da nossa escola dominical. Na quarta-feira passada, o pastor Rogério nos falou sobre a evangelização, o fundamento da evangelização, por que a igreja precisa evangelizar. E hoje o nosso tema é um momento subsequente, à conversão, ao processo de evangelização. O tema da nossa lição hoje é a urgência do discipulado. Esse será o tema, a sequência após a evangelização, a conversão, agora a tarefa do discipulado. E quando nós falamos de discipulado, nós estamos falando de um momento muito importante na vida e na caminhada de qualquer irmão, A princípio, nós consideramos o discipulado como os primeiros passos na fé, no início da caminhada, o momento em que a pessoa vai aprendendo algumas verdades das Escrituras, aprendendo a como lidar, a como falar, a como caminhar de uma forma diferente. Porém, durante toda a nossa vida, nós podemos dizer que continuamos sendo discípulos do Senhor. Então, o discipulado é tanto um momento específico da nossa caminhada, quanto também pode ser a caracterização de todo o nosso processo de vida cristã, todo o nosso processo de caminhada cristã. E o pastor Ezequias Soares vai dividir esse tema em 3 pontos. No primeiro ponto da lição, o pastor Ezequias Soares define para nós o que é discipulado. Nós sabemos o significado base da palavra discípulo. Discípulo vem aí de aprendiz, aluno, seguidor. Então, no sentido geral, discípulo traz essa ideia de alguém que se liga a um mestre, que se liga a um professor, a fim de aprender. Um aprendizado que se dá no caminho. E quando nós olhamos para o ministério de Jesus, o discipulado, a fala, o discurso do discipulado na vida da igreja, ele é importante, ou a prática do discipulado, porque o discipulado é uma prática que estava enraizado na prática de Jesus. Quando nós lemos os evangelhos, logo nos primeiros capítulos, logo quando Jesus inicia o seu ministério, uma das primeiras coisas que ele faz é chamar alguns discípulos. A Bíblia não narra o chamado de muitos dos discípulos, narra ali de 4, 5 discípulos, ela vai narrar especificamente o chamado, e os outros a gente sabe que vão se acrescentando ao longo da caminhada de Jesus Cristo. Então a Bíblia vai dizer que Jesus era alguém que se preocupava com o discipulado, e desde o início do seu ministério, a fim de que homens e mulheres pudessem aprender essa nova visão da vida, a visão do reino, como caminhar debaixo dessa nova perspectiva do reino, Jesus vai chamando discípulos ao longo do caminho. Então ela narra a chamada de alguns discípulos. Quando nós chegamos na vocação daquele que são chamados dos apóstolos,
nós temos ali a nomeação de 12, né, 12 discípulos. Mas quando nós percebemos qual era a extensão do grupo de discípulos de Jesus, alguns outros textos nos mostram que esse conjunto dos discípulos ia além do grupo dos 12. Em Lucas, nós temos o envio de 70 ou 72 discípulos. Então, aí já um grupo enviado, comissionado também para levar a palavra em Israel, que é além dos 12. Não? 72 discípulos. Lá no cenáculo, nós temos 120 irmãos que estavam orando, esperando a descida do Espírito Santo. E Paulo vai dizer também que, quando Jesus é assunto ao céu, mais de 500 irmãos estavam ali assistindo, né, a assunção do Senhor Jesus. Então, o número dos seguidores de Jesus, o número daqueles que eram discípulos de Jesus, era além dos 70. Dos 12, desculpa. Mas com esses discípulos, Jesus teve uma proximidade, uma caminhada muito intensa, particularmente com esses 12. E nessa caminhada intensa, ela é marcada por instrução, por redirecionamento de vários aspectos da vida. Quando nós pegamos Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, onde nós temos ali o Sermão da Montanha, particularmente o capítulo 5, onde Jesus vai reler algumas coisas que a lei do Antigo Testamento dizia. Ele diz, olha, os antigos diziam assim, mas eu digo assim. E ali, nessas antíteses, Jesus traz ensinamentos a respeito de como o discípulo e a discípula devem viver em resposta ao Evangelho. Então, do que trata o discipulado? O discipulado ele é muito mais do que aquelas lições iniciais que nós temos nos primeiros passos da nossa fé em preparação para o batismo. O discipulado envolve todo um projeto de caminhada e de aprendizado, onde nós vamos aprendendo a valorizar o outro, a olhar para o outro, a caminhar, a lidar com o dinheiro, a lidar com o poder, a lidar com a mulher, a lidar com a tentação. Então, todo esse caminho de aprendizado é chamado de discipulado. E o discipulado ele vai envolver não apenas a nossa razão, mas o discipulado também envolve a área espiritual, emocional e social das nossas vidas. Então, quando nós olhamos Jesus na prática de um discipulador, na relação dele com os seus discípulos, percebemos que o tema do discipulado é fundamental, porque Jesus era alguém que dava muita ênfase no seu ministério à necessidade e à prática do discipulado. Mas não apenas no seu ministério. Quando Jesus morre, ressuscita e vai ser assunto ao céu, ele também comissiona a igreja e dá à igreja essa responsabilidade. E essa responsabilidade vai estar registrada em Mateus, capítulo 28, versículo 16 até o versículo 20, que nós vamos chamar a grande comissão. Mateus 28, 16 a 20 diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, né? A revista corrigida diz ensinai, mas a revista atualizada tem uma tradução um pouco melhor que diz façam discípulos, né? Ir e fazer discípulos. Portanto, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Esse é o fechamento do Evangelho de Mateus. E é interessante porque diversas vezes nesses versículos aparece a palavra todo e todas. E se a gente se atentar às 4 vezes que essa palavra aparece, nos traz a luz, né, da amplitude do discipulado. Primeiro, Jesus diz assim: quem é aquele que envia os discípulos a fazer discípulos? É aquele que agora tem
todo o poder. É claro que não é apenas após a ressurreição que Jesus tem poder. Ao longo do Evangelho, nós vemos Jesus expulsando o demônio, curando, exercendo o seu poder sobre fenômenos da natureza. Então, em todo esse processo, nós vemos Jesus exercendo o seu poder. Mas agora, enquanto Senhor ressuscitado, e quanto ressuscitado também como Senhor exaltado, essa fala tem uma conotação diferente. Aquele que envia a igreja a fazer discípulos é o Senhor que tem todo o poder nos céus e na terra. Não é meramente um mestre qualquer, não é um rabino, não é um mero professor, não é um simples alguém que sabe lidar com o discurso. Mas quando Jesus envia os discípulos dizendo, ide e façam discípulos, quem está falando é o Senhor que tem todo o poder. E quando Jesus manda os discípulos, ele diz agora, vão por todas as nações. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, por 2 vezes percebemos que o ministério de Jesus foi concentrado em Israel. Embora em algumas vezes Jesus tenha agido para com estrangeiros, mas na missão dos 12, ele diz assim, idem principalmente à casa de Israel. Não era para ir aos gentios e nem aos samaritanos. Depois uma mulher também aparece pedindo ajuda de Jesus, e Jesus diz, eu não fui enviado senão à casa de Israel. Então, no primeiro momento, a atuação dos discípulos e o ministério de Jesus se resume a Israel. Mas agora, quando esse Senhor, que tem todo o poder, toma a palavra e envia os seus discípulos, não se limita apenas a Israel. O Senhor diz, agora vocês irão por todas as nações, ou seja, por todos os gentios fazendo discípulos. E nesse processo de fazer discípulos, o texto vai marcar por 2 momentos. Esse fazer discípulos envolve batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o batismo enquanto um símbolo, um sinal de pertença a essa nova comunidade, a comunidade dos discípulos, o batismo enquanto um sinal de nova vida, de filiação a essa mensagem do Evangelho, mas não só o batismo. Como é que se dá o discipulado? O batismo, que se dá a vinculação, porém, no discipulado também acompanha o ensino. Ensinar o quê? E Jesus vai usar de novo a palavra todas. Ele diz, ensinando todas as coisas que vos tenho mandado. Então, o processo do discipulado não se resume a lições que temos no início da nossa caminhada cristã, mas o processo do discipulado, a igreja enquanto discípula de Jesus, é um processo que se estende por toda a nossa vida, em que nós vamos adequando a nossa vida à vontade do Cordeiro. Mas se refere também a esse processo, onde vamos chamando outras pessoas, integrando outras pessoas a esse movimento de aprendizado com aquele que tem todo o poder. Então ele tem todo o poder, envia a todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas que ele tem ensinado, e por último ele diz, e estarei com vocês todos os dias. Então, durante esse processo de discipulado da igreja, desse processo de missão da igreja, a igreja pode contar com a presença do Senhor que é todo-poderoso. Não estamos sozinhos, mas o Senhor está conosco todos os dias nesse processo de cumprimento da missão que Ele nos deu. E quando Jesus é assunto ao céu e envia a sua igreja, agora os discípulos se encontram na responsabilidade de proclamar essa palavra. O livro de Atos dos Apóstolos vai nos mostrar como os discípulos vão levar essa mensagem adiante. E no Atos dos Apóstolos nós vamos encontrar uma expressão que é a doutrina dos apóstolos. Ou seja, todo o ensinamento a respeito de Jesus que agora se encontra na boca dos apóstolos. E esse ensinamento, essa doutrina dos apóstolos, vai ser o fundamento da igreja. Porque os apóstolos repetem o ensinamento de Cristo,
aprofundam o ensinamento de Cristo enquanto ele esteve aqui na terra, e a partir desse ensinamento, a igreja e os novos discípulos serão encaminhados. E é interessante que o Evangelho de Lucas e depois o começo de Atos nos diz aí que durante 40 dias após a ressurreição, os discípulos têm um período intensivo de ensino de Jesus, né? Durante 40 dias, Atos vai dizer que Jesus passa ensinando algumas coisas a respeito do reino de Deus aos discípulos. Então, para além daquilo que ele ensinou enquanto esteve, né, a vida aqui na terra, após a ressurreição ele passa 40 dias com os discípulos. Mas tem coisas que ele não ensinou aos discípulos. Tem coisa que ele não explicou em todos os mínimos detalhes aos discípulos. E aí, o Evangelho de João diz uma coisa muito interessante. João, capítulo de número 14, versículo 26. A respeito da atuação do Espírito na vida dos discípulos. João 14, 26 diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Então tem tanto ensinamento durante a vida de Jesus, o ensinamento após a ressurreição de Jesus, e agora, enquanto a igreja caminha, o Espírito também trabalha na vida da igreja, fazendo que a igreja relembre os ensinos de Jesus e, através desses ensinos, a igreja enfrenta os desafios que a vida nos traz. Então, a grande comissão de Mateus, capítulo 28, é um chamado à educação cristã. É um chamado à igreja estar atenta ao processo educativo. Então, o discipulado enquanto um processo pedagógico. E aqui a coisa começa a ficar interessante, porque se nós pensarmos no discipulado enquanto um processo pedagógico, temos que ter em mente que o processo de ensino não se resume à cabeça, não se resume a colocarmos algumas ideias na mente, mas também envolve toda uma prática de vida. Envolve também todo um novo jeito de aprender a ser gente que não passa meramente por um banco, onde a gente vai ouvir outra pessoa falar, mas é um aprendizado que vai se dar no caminho, um aprendizado que se dá no meio da vida. Quantas vezes Jesus está caminhando com os seus discípulos e de repente acontece uma situação e a partir daquela situação é uma oportunidade de aprendizado. Então nós, enquanto igreja, temos que lembrar que o discipulado não se resume à explicação de uma série de lições, mas que o discipulado também envolve uma caminhada e uma proximidade de vida. Essa ideia se encontra lá no Deuteronômio, quando o Senhor manda o seu povo ensinar a lei aos filhos. Ele diz, olha, quando é que vocês vão ensinar essa lei? No caminho, assentado, ao levantar, ao entrar na casa, ao sair da casa, ao ir para o mercado, ao voltar para o mercado. Eu estou aumentando aqui. Ao ir para a plantação, ao voltar da plantação. Em todos os momentos da vida, é uma oportunidade de aprendizado e uma oportunidade de crescimento. Então, enquanto igreja, a gente precisa saber que o discipulado é o processo em que o caráter de Jesus Cristo está sendo moldado na vida da igreja, e esse processo não se limita a aprender algumas lições e ouvir exposições da palavra, mas é um processo que se dá pela prática de vida, uma nova prática que a gente vai ter agora em comunidade. E nós vamos prestar atenção e perceber essa prática de vida em comunidade no segundo ponto da nossa lição. Pastor Ezequias Soares coloca o segundo ponto da seguinte forma: o tripé do discipulado, palavra, comunhão e serviço. E agora o texto que vai servir de base para esse segundo ponto é um texto referente à vida da igreja nesse processo de expansão da palavra de Deus, que se encontra em Atos capítulo 2, versículo 42 até o versículo 47, que diz assim, sobre os novos conversos: e perseveravam na doutrina dos apóstolos,
na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. É interessante que após o sermão de Pedro, 3.000 pessoas se convertem. E aqui no capítulo 2, versículo 42 até o 47, vai nos narrar como é que esses irmãos vão vivenciar a fé. Como é que esses irmãos vão iniciar a sua caminhada. E é interessante que eles vão iniciar a sua caminhada participando de algumas atividades comunitárias. Esses irmãos perseveram no ensinamento dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos. E aqui está um dos pés desse tripé do discipulado, que o pastor Ezequias vai falar da palavra. O ensino dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, não era alguma coisa distinta da palavra, mas era uma consequência, uma continuação da explicação do Antigo Testamento, agora expondo à comunidade a implicação desse ensino do Antigo Testamento à luz de Jesus e dizendo para esses irmãos como é que agora a gente vive na expectativa do retorno de Jesus Cristo, como é que nós vivemos em comunidade, nos preocupando uns com os outros, caminhando uns com os outros, aprendendo as verdades a respeito de Jesus, como agora somos resgatados para uma nova vida. Então, todo esse processo é caracterizado pela doutrina dos apóstolos, pelo ensino dos apóstolos. Então, essa igreja nascente é uma igreja marcada pela perseverança na palavra. Quando nós iniciamos a nossa caminhada, ou quando estamos acompanhando pessoas que estão iniciando a caminhada, é muito importante nós enfatizarmos e frisarmos a importância da valoração da palavra do Senhor. A palavra é a base para o nosso discipulado. A palavra é o fundamento para a nossa caminhada enquanto igreja. Então, nesse momento que a igreja está nascendo, esses irmãos estão na prática da perseverança na doutrina dos apóstolos. O ouvir, o praticar, o colocar no coração, o assentar no coração. E esse compartilhar da palavra e da doutrina dos apóstolos não é um curso, vamos dizer assim, um curso formal de teologia. Porque num curso formal, nós temos um currículo. E após 3 anos, a gente passou todo o currículo e a gente terminou o curso. Mas essa perseverança na doutrina dos apóstolos não significa um curso que se restringe a 1 mês, a 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas é uma perseverança que se dá ao longo de toda a vida. Então, aqueles que estão chegando são colocados nessa prática da igreja, a prática na perseverança da palavra. A segunda prática que os irmãos estavam ali perseverantes era a comunhão. E a comunhão aqui é muito mais do que uma mera proximidade entre pessoas. Porque essa comunhão, ela tem uma tonalidade toda especial. O pastor Ezequias Soares, no livro de apoio, ele diz assim: quando alguém recebe Jesus Cristo em um de nossos cultos, essa pessoa não é mais chamada de Senhor José ou Dona Maria, agora é irmão ou irmã. É assim que nós os acostumamos tratar. Isso acontece porque essa pessoa agora pertence à família de Deus. Somos irmãos e é aí que começa o nosso laço de amizade com essas pessoas. Isso é comunhão. E perseverar na comunhão é preservar, essa fraternidade, essa proximidade, essa nova família que agora se forma. Não por uma mera conveniência humana,
mas uma nova família que se forma agora porque nós estamos ligados a Jesus Cristo. A família daqueles que foram batizados no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então é essa base teológica que fornece o fundamento da nossa comunhão. Enquanto igreja, precisamos manter esse fundamento, precisamos manter essa comunhão, essa proximidade de vida, essa fraternidade, esse estar junto ao outro, porque agora somos da mesma família, da família de Deus. Então, o discipulado envolve que o novo convertido seja incluído agora nessa dinâmica da comunhão, dessa comunhão que se assenta sobre o fato de que em Jesus todos nós somos uma nova família, que em Jesus nós temos uma nova família e somos a família do povo de Deus. E nesse relacionamento, não é um relacionamento que se limita somente entre nós, mas nesse relacionamento também está presente o Pai, está presente o Filho, está presente o Espírito Santo para fortalecer a comunhão na vida da igreja. Então, o novo convertido no processo do discipulado precisa participar da comunhão, pois é uma prática de aprendizado e de crescimento. E a igreja de Jerusalém também tinha algumas outras práticas que diz que perseveravam também no partir do pão e nas orações. Outras duas práticas que caracterizam a vida da igreja. Aqui o partir do pão, alguns comentaristas ficam aí na dúvida se é uma referência à ceia do Senhor, estar sempre participando da ceia, ou se é uma referência a uma alimentação comunitária da igreja. Mas independente das duas, é uma forma de proximidade, de estar junto. Pode ser tanto a celebração comum, uma janta em comum, um almoço em comum, quanto também o momento da celebração da ceia comunitária, onde nós trazemos à memória aquilo que nos torna povo de Deus, aquilo que é significativo para nós. Então, o discípulo deve ser envolvido nessas práticas, porque o aprendizado não está só em sentar no banco e em ouvir, mas em ouvir a palavra, em participar da comunhão, em dividir o pão, em participar da oração. Em todo esse processo, essa dinâmica de vida, aquele que se aproxima de Jesus Cristo vai aprendendo agora um novo jeito de ser gente. E essa proximidade, essa comunhão, ela pode se expressar de diversas formas. E a igreja de Jerusalém, ela dá um exemplo muito bonito para nós. Naquele momento, a igreja estava passando por algumas dificuldades. Alguns irmãos mais pobres e mais simples que ali estavam sem recursos para ter o alimento da mesa. E a igreja vive essa comunhão de uma forma tão intensa que o texto de Atos vai dizer que alguns irmãos começaram a vender alguns bens que tinham para administrar a possibilidade de que aqueles irmãos que estavam passando fome pudessem ter a oportunidade de ter alimento na boca, pudesse ter a oportunidade de colocar o alimento na mesa, na casa e na família. Então, essa proximidade, esse estar junto, esse preocupar-se com o outro, faz parte da dinâmica dessa nova vida. E quando o discípulo é inserido no ouvir a palavra, na oração, no partir do pão, na comunhão, nas obras de misericórdia, nas visitações, no atendimento aos necessitados, em tudo isso, o discípulo vai estar sendo envolvido no serviço. E nesse processo de estar sendo envolvido no serviço, ele aprende, ele cresce, ele adquire novas sensibilidades. Então o discipulado é tanto nós inserirmos esse irmão e essa irmã nova que está chegando nessa dinâmica da vida da igreja, quanto também a igreja continuar toda essa dinâmica durante toda a sua caminhada, durante toda a sua vida, refletindo quem é Jesus Cristo. E lá em 1 João, capítulo 3, versículo 16 e 18, João fala uma coisa muito interessante, que se a gente vê um irmão necessitado, não é apenas dizer algumas palavras bonitas, mas se a gente tem condição, é abençoar o nosso irmão necessitado. E isso acontece devido à proximidade que nós temos aqui.
no dia a dia. Paz do Senhor, meu querido, paz do Senhor, minha querida, como é que você está, meu irmão? Como é que você está, minha irmã? E aí o pastor vem e olha, tem uma família necessitada, precisamos ajudar um irmão. E quando nós nos atentamos para essa dimensão do cuidado, é uma oportunidade de aprendizado, onde a gente cresce, onde aprendemos a ser generosos, onde aprendemos a olhar com misericórdia para o outro. Então, em todo esse processo, nós estamos aprendendo. Então, o discipulado vai muito além do que algumas lições para a cabeça, porque o discipulado envolve inserir o discípulo e a discípula numa nova dinâmica comunitária, numa vida comunitária de oração, de aprendizado da palavra, de partir do pão, de se atentar à necessidade do próximo, de se atentar à necessidade do pobre. Então, essa dinâmica comunitária também é um momento de crescimento e um momento de aprendizado para aquele que está chegando agora enquanto discípulo, enquanto a igreja está cumprindo a sua missão de levar a palavra do Senhor. E no terceiro momento, quando a igreja, primeiro, ela cumpre a tarefa de fazer discípulos. Segundo, ela insere o discípulo nesse tripé da palavra, da comunhão e do serviço. Agora nós temos um terceiro ponto e último da nossa lição que diz que o discipulado traz crescimento sadio da igreja. A igreja, ela precisa do discipulado para cumprir o propósito da grande missão. E quando a igreja pratica o discipulado, ela cresce. E ela cresce em várias dimensões. A igreja ela pode crescer na dimensão numérica. Conforme a igreja prega, a igreja ensina, pessoas vão se achegando. A igreja, lá no livro de Atos, diz que enquanto a igreja vivia e gozava determinada paz, Jesus ia acrescentando aquelas pessoas que iam se salvando. Pessoas iam se convertendo e se inserindo nessa nova dinâmica da vida da igreja, enquanto a igreja estava pregando a palavra. Agora, uma coisa que eu gostaria de destacar. O discipulado, ele é uma chave de crescimento. Só que a gente não tem que achar também que é uma coisa mecânica e começar a fazer igual o mercado aí, Colocar meta para isso, é tanto para isso, meta para aquilo. Porque nós cremos que o discipulado é uma tarefa que a igreja deve se dedicar, porém, quem dá o crescimento numérico é o Senhor. É o Senhor que vai abrindo as portas. A nossa tarefa é levar a palavra, é discipular as pessoas. Porém, quem vai fazer a obra completa é o Senhor. Então, quando a igreja pratica o discipulado, a igreja cresce. Ela cresce em número, só que também a igreja cresce espiritualmente. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, ele diz que agora nós somos uma nova criatura. E ser uma nova criatura é ser colocado numa nova dinâmica de vida. É ser colocado num novo contexto de vida. Ele diz, olha, as coisas velhas passaram e tudo se faz novo. E nesse processo de discipulado é onde nós vamos aprendendo a caminhar segundo o novo que Jesus nos proporciona através da nossa ressurreição com Ele. E é um crescimento que se vai dando ao longo do caminho. E o crescimento espiritual, irmão, não é aquela coisa, Às vezes, a gente assiste umas coisas meio doidas por aí, pessoal mandando bola de poder um para o outro aí, pessoal, passa assim derrubando todo mundo, cheio. Não, o crescimento espiritual, o crescimento no poder que o discipulado vai trazer é a igreja aprender a avaliar as situações de acordo com a palavra de Deus, é a igreja ter maturidade, é a igreja crescer, é a igreja aprender a avaliar as situações segundo a vontade de Deus. Nesse processo, nós vamos nos tornando espirituais. Um exemplo disso é quando Paulo está lidando com os irmãos de Corinto. Ele diz, olha, eu não pude falar a vocês enquanto espirituais. E veja só, lá em Corinto, os irmãos falavam em línguas, profetizavam,
Só que Paulo diz, eu não pude falar a vocês enquanto espirituais. Eu falei para vocês enquanto meninos, enquanto crianças em Cristo. Então, o crescimento espiritual da igreja, através do discipulado, é a maturidade. Enquanto nós caminhamos, nós vamos amadurecendo. O nosso caráter vai se tornando um caráter mais parecido com o caráter de Jesus Cristo. E nesse processo, enquanto igreja, nós temos que lembrar. O pastor Ezequias coloca assim, fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membros de igreja. Enquanto assembleianos, nós vamos pregar a palavra. As pessoas virão aqui, nós vamos colocar essas pessoas na dinâmica da nossa comunidade, elas vão aprender, porém nós temos que ter na mente que nós não estamos aqui em primeiro lugar para formar assembleiano. Nós estamos aqui em primeiro lugar para formar discípulo de Jesus. E enquanto discípulo de Jesus que está na assembleia, aí sim, serão discípulos de Jesus que vivem a sua dinâmica dentro da Assembleia de Deus. E aí ele vai aprender alguns determinados costumes, algumas determinadas formas de agir específica, mas a nossa missão principal não é formatar assembleiano. A nossa missão principal é formar discípulos de Jesus. E um exemplo disso no Novo Testamento é a igreja de Antioquia da Síria. Quando o evangelho começa a se espalhar, lá em Antioquia, um grupo de gentios se aproxima do evangelho. E como é que nós vamos abraçar os gentios? Os irmãos, mais tradicionais judeus, queriam que os novos irmãos se tornassem semelhantes aos judeus, que os homens praticassem a circuncisão, que as mulheres se colocassem debaixo de todas as mesmas regras do judaísmo. E daí mandam Paulo para lá. Paulo e Barnabé, dois homens que tinham uma compreensão muito interessante de um compromisso com Cristo que estava para além do processo de transformar aquelas pessoas em judeus. Então, através de Paulo e Barnabé, o ensino naquela igreja de Antioquia permite que aqueles irmãos gentios sejam discípulos de Jesus sem que necessariamente se tornem judeus. Então a gente tem que aprender isso, irmãos. Discípulo de Jesus é em primeiro lugar, mas nós vivemos esse discipulado em algumas comunidades. Pode ser na Assembleia, na Batista, na Presbiteriana, em todas as outras igrejas aí, podemos viver o nosso discipulado, a nossa caminhada dentro de determinadas comunidades. E cada comunidade dessa vai ter a sua dinâmica, o seu ritmo, a sua tradição, e que precisa ser levado em consideração com sensibilidade, com entendimento, para que nós que estamos recebendo não sejamos legalistas e aqueles que estejam chegando não entendam que o principal é cumprir toda a nossa tradição para ser discípulo de Jesus, mas o importante é ser discípulo de Jesus. E aí, aqueles que desejam caminhar conosco, nós vamos caminhar com eles, colocar na dinâmica comunitária, na oração, ouvir a palavra, caminhar junto, aprender junto, rir junto, chorar junto, exortar um ao outro, crescer junto. E nesse processo, o discipulado fornece um crescimento sadio para a igreja. E na conclusão, o pastor Ezequias diz assim: Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante, porque além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. Que enquanto igreja, possamos estar atentos aí ao discipulado, evangelizar, levar a palavra do evangelho àqueles que precisam ouvir essa boa nova, mas aqueles que se aproximam, envolver nesse processo de discipulado, de aprendizado, de crescimento. Por quê? Nós estamos cumprindo o mandamento de Jesus e a igreja se torna uma igreja sadia. Amém? Que o Senhor possa colocar,
essa vocação na nossa vida, despertar essa vocação em nós, para que estejamos atentos a essa tarefa da igreja. Nesse momento vamos ouvir mais um louvor e na sequência já estaremos encerrando o culto dessa noite. Muito bem, meus irmãos, palavra maravilhosa de como nós devemos ser discípulos do Senhor, sobre o discipulado. Pastor César, que Deus abençoe o Senhor e Deus sempre use. 74, Cristo virá. Talvez Cristo venha. Talvez Cristo venha ao romper da aurora, com santos arcanjos e com voz sonora, os mortos porá do sepulcro pra fora. Jesus breve vem nos buscar. Cristo que há de vir virá, Ele não tardará. Sim, Jesus vem. Aleluia, aleluia, amém. Aleluia, amém. Talvez voltará quando o dia feneça, ou em uma noite a luz resplandeça. Irmão, esperai que Jesus apareça. Jesus breve vem nos buscar. Cristo que há de vir virá, Ele não tardará. Sim, Jesus vem. Aleluia, aleluia, amém. Aleluia, amém. O seu esplendor e a glória veremos do mundo, então nós por fim sairemos. Assim grande gozo no céu fluiremos. Jesus breve vem nos buscar. Cristo que há de vir virá, Ele não tardará. Sim, Jesus vem. Aleluia, aleluia, amém. Aleluia, amém. Aleluia, em breve Ele vem e que nós possamos estar aí atentos e aguardando a sua volta. E meus irmãos, hoje ainda estamos aí sem poder fazer o culto presencial, mas no domingo, assim como nós fizemos domingo passado, faremos alguns cultos ao longo do dia. A única diferença é que à tarde nós teremos apenas um culto. Então nós teremos culto às 9, às 10 e às 6 da tarde. Então esses serão os 3 horários. Se os irmãos desejando, venham participar e celebrar. Vai ser um momento aqui, estaremos cantando, ministrando a palavra ao seu coração. E às 7 horas da noite também teremos a transmissão de uma live. Não teremos culto presencial, mas às 7 teremos a transmissão de uma live. E estamos aí trabalhando uma série de temas vinculados com a Páscoa. Domingo passado, o presbítero Júlio pregou aqui sobre a mensagem da cruz. E no próximo domingo teremos uma ministração baseada em Isaías 53, que fala do servo sofredor. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Então, domingo, 7 horas da noite, teremos a transmissão de uma live
e queremos, contar com a sua presença nesse tempo juntamente conosco e cremos que a sua vida será abençoada. Vamos fazer uma oração, já estaremos encerrando o culto dessa noite. Senhor, nós te louvamos por esse tempo que passamos junto, pelos louvores entoados, pela tua palavra ministrada, que a tua palavra possa fixar em nosso coração e através das nossas vidas, do nosso compromisso, vidas possam ser tocadas. Desperta-nos para o discipulado, desperta-nos para a necessidade de acompanharmos uns aos outros, a fim de que possamos crescer na fé. Guarda, ó Deus, o teu povo debaixo da tua graça, do teu poder. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um restinho de semana aí abençoado. E no próximo domingo, queremos Deus, estaremos juntos para louvarmos e aprendermos um pouquinho mais da palavra do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. E vamos dizer juntos, amém. Deus te abençoe.